Olá, você está conosco aqui no HTB, no Rio de Janeiro, o Instituto Holístico Torre de Babel. E nós estamos aqui com uma questão, uma pergunta, uma divagação, né? Muito interessante, que é qual a missão dos Exus no plano astral. Muito bem. Então, primeiro, isso aí não vai ser uma coisa muito rapidinha de 3 minutos, né? Então se prepara aí. Mas você vai sair daqui do HTB sabendo várias possibilidades. Por que várias possibilidades? Porque não existe comprovação de nada. Nós estamos no plano especulativo, teológico, religioso, alguma coisa assim, né? Então... Não é nem o teosófico. Não é nem o teosófico, né? Mas vamos lá. Teórico. E aí nós vamos navegar um pouquinho nessas divagações e nessas ideias, né? Então, muitas das definições que nós temos aí rolando, elas são oriundas da visão kardecista. Então, dessa visão, são espíritos que já foram encarnados e que estão aí num plano qualquer, numa situação aí, e que eles estão em processo de evolução. E para isso, ou eles escolheram, ou eles foram forçados a ficarem de babás e babysitters de alguns humanos travessos, né? Que não tropeçarem na rua. E que eles ficam cuidando ali, ajudando, desde coisas sérias, né? Um acidente de carro envolvendo as pessoas, até coisas não tão sérias assim. Meu amor foi embora, essas coisas assim. E a visão, uma das justificativas, é que eles ficam ali presos porque eles querem voltar a sentir aquelas sensações mundanas que os humanos têm, o sexo, a comida, o cigarro, blá, blá, blá. Essa conversa aí. Essa é uma definição bastante usual para esse tipo de situação. Eles também vão nas giras de Umbanda. Sim, aí logicamente, né? Melhor que isso é você poder pegar carona num corpo de um médium, né? No incorporante. E aí você ainda por cima pode se deslocar, pode falar, pode fazer várias coisas. Pode praticamente se sentir humano por algumas horas. Ainda ganha os pontos lá para evoluir. E ainda ganha os pontos, é verdade. Essa é uma visão. Vamos seguir. Mas e aí, além disso, pode ser o quê? Bom, pode ser um cascão. Cascão é um conceito criado lá pela Blavatsky, se eu não me engano, né? E que é um construto energético. Quando você morre, você segue, sei lá para onde, que aí é outro vídeo para saber. Mas o construto energético fica. E esse construto tem exatamente as suas propriedades. E ele é inteligente, ele tem a sua memória até aquele momento da morte. Então, é o tal do fantasma. É o tal do fantasma, exatamente, né? Quem que não já ouviu falar e já não viu? Ouviu o Ghost, né? O cara lá de fantasminha, igualzinho. Exatamente aquilo. Só que ali no Ghost era o fantasma completo, né? Isso. Mas o cascão é exatamente aquilo. Muito bem. E aí, esse cascão tem o quê? Que sobreviver. E para sobreviver ele tem que se alimentar. E ele vai se alimentar como? Por processo de vampirização clássico, é óbvio, né? E também por emanação fluídica das comidas, daí a importância das oferendas, tudo começa a fazer um certo sentido, né? Para que o cascão permaneça. Note bem, quando eu falo cascão, primeiro, não é pejorativo de forma alguma, e também não é só pertinente a esse mundo da Umbanda, não. Hoje em dia, por exemplo, o Michael Jackson, por exemplo, tem um cascão super forte, né? Que pode até vir a se materializar. Por quê? Porque é muita gente que cultua, que gosta, que toca a música do cara e não sei o que faz cover. Então, mantém esse cascão energeticamente vivo. Além, mesmo, não sei se tem oferenda, de repente alguém deve fazer uma oferenda para o Michael Jackson por aí. Aí não sei. Mas de qualquer maneira, a oferenda não é a única maneira do cascão sobreviver.
Então, imagina só quantas a minha voz Marias interior. Padilhas são alimentadas pelo culto. Quantos cascões Se um exemplo disso é verdade. Maria Padilha. Maria Padilha foi lá, 1300 e pouco, na Espanha, o personagem carnal, histórico, e que gerou o mito, né? Hoje é o mito. Então, e quantas pessoas fazem ebós e fazem preces e fazem para Maria Padilha? Então, alimentando 500 Marias Padilhas aí. E também não vamos puxar brasa só para a matriz afro, não. Vamos aqui para pertinho, vamos aqui para o Nordeste, Padre Cícero. Também. E assim por diante. Então, isso seria o quê? O construto energético. E ele pode vir a trabalhar. Fez milagres, faz sim. Maria Padilha, óbvio que ele ajuda. Ele ajuda. Porque ele está sendo alimentado. Ele ajuda porque ele está sendo alimentado. Então, ele ajuda. Essa é a segunda possibilidade. Aí temos a terceira. Essa é mais cética um pouco. Não tem porra nenhuma. Não existe nada disso. Isso tudo é uma psique do médium, tá? Que ele extravasa ali no momento de transe. E aquele é o material de inconsciente dele, né? Aquela história de ego, superego, alter ego e tal. Dê uma olhadinha que vocês vão entender. E aí aquilo flui e se canaliza numa nova personalidade, certo? E como ele está em estado de transe, ou semi-transe, dependendo do grau, isso possibilita com que ele acesse algumas coisas do inconsciente coletivo, da pessoa, e também alguns fenômenos básicos, né? Limiar de dor sobe, aquelas coisas todas que são pertinentes ao transe em si. Então, na realidade, não existe ente nenhum, e todo o poder vem dele, do interior dele que desabrocha, né? Através do processo da incorporação. Terceira possibilidade. Essa é interessante, né? Inclusive é bacana, porque muitas mulheres que são reprimidas ou que eram Sim, no passado, a gente observa isso. Elas são sexys, elas, A gente observa isso porque, mesmo que venha o ente, é uma relação conjunta de carro-piloto, né? Então, o ente não toma a pessoa e ela entra em coma. Geralmente não. É uma parceria, é um combo. Então, e muitas vezes a gente vê, principalmente nas funções de Exu, na função de criança, muito vazamento de material de inconsciente do próprio médium, né? Então o que acontece? Os Exus homens são violentos, são malvados e tal, que é toda aquela violência contida no homem, já que ele não pode dar porrada no guarda que multou, ele não pode dar porrada no chefe, então é a hora de vazar isso. E as mulheres, por sua vez, extravasam o que? A sexualidade reprimida, e elas são todas mais assim sensualizadas, erotizadas fortemente. O que nada disso, na realidade, tem a ver com relação direta com o mundo de Exu. Diria até indireta, mas direta jamais. Então, estamos aí navegando na terceira e segunda possibilidade que agora se cruzaram. Aliás, é a última possibilidade, né? E temos uma quarta possibilidade. Essa é mais ousada, depende de você conhecer um pouco de... Como é que é? Doutor Estranho. Doutor Estranho. Sim. Se você ver Doutor Estranho, você vai ter facilidade. Que é o SAG, chamado sagrado hoje guardião por muitas ordens por aí. Então é uma manifestação do seu SAG. Só que o seu SAG, ele tem trânsito por todos os seus eus diferentes nos espaço-tempos diferentes, ou no multiverso. Então, essa teoria diz que existem vários de você, ou de mim, e de todos, em multiversos diferentes. E o SAG é o elo entre essas pessoas todas. Então, num multiverso diferente, você pode ser uma outra coisa, um médico, outra coisa diferente. Aqui você é salva-vida, no outro multiverso você é outra coisa. Porém, note bem... a explicação do Exu ter o domínio no espaço-tempo. Daí a explicação, exatamente, é verdade. Os próprios oriquis de Exu falam isso, e as próprias lendas gregas também falam isso, de Hermes, que é um ente tão rápido que ele vence a barreira espaço-tempo, como Einstein prevê. Então tem até uma lenda bacana que fala sobre isso.
Zeus pede para Hermes, entrega essa carta rápido, muito rápido, para Apolo, por exemplo. E ele sai. Quando ele chega lá, Zeus mandou entregar isso aqui rápido, urgente para você. Aí quando o Apolo abre a carta, está em branco. Ele, mas está em branco? Ele, corri demais. Significa que ele correu tanto que ele chegou antes dele escrever a carta. E é exatamente assim que, teoricamente, Exu funciona. O Hermes e essas divindades todas correlatas. Essa é uma última, né, uma possibilidade de explicação para esses entes. E essa dá muito sentido. Aí já dá um sentido com relação a... Por que esse ente fica ali de babá, te protegendo, olhando os teus caminhos e te indicando algumas situações, porque na realidade ele é um pedaço seu. Na realidade você é responsável pela sua existência. Isso, entendeu? E aí já não é um favor nenhum, tá dentro do escopo de funções dele, que é o que você faria por você mesmo em outro plano, né? Dimensional. Você, eu tô me vendo lá, aí vai se dar mal, vou tentar ajudar. Né? Nós vimos isso agora recentemente no Homem-Aranha. Isso. Passou o filme último do Homem-Aranha no multiverso, que é exatamente essa questão, os vários Homem-Aranhas. Então, que seria uma explicação teórica também interessante para essa questão. E por último, para embananar mesmo a cabeça de vocês, e para entenderem que nada disso é definitivo, que tudo são especulações, porque ninguém sabe nada, não há prova de nada. Às vezes você pode ter situações dessas cruzadas, combos. Não, é um pouco disso com um pouco daquilo, é o Sagrado Anjo da Guardião, mas tem um Egum que acopla junto, é o psique do médio acoplado com o Egum, não é Egum, é um cascão, e assim vai por diante, assim vamos. Então, você vê, só aqui tem 4 possibilidades, certo? 5? Não, 4. 4. Se você for combinar essas 4, combinação de 4, 4 a 4, dá 16. Então só aqui nós já temos 16 possibilidades, se você for cruzar, fazer o cruzamento entre elas. Então, é uma coisa muito interessante. Por isso que o IHTB procura manter uma visão assim, meio científica, meio mística, meio esquizotérica, um pouco de cada coisa, justamente para você ficar livre para navegar e escolher a que melhor lhe aprouver, porque não há prova de nada, ninguém é obrigado a crer em nenhuma delas, mas fique atento aos resultados. Isso sim, porque eu já vi Exu de Umbanda, Exu de não Umbanda, Cascão, Goécia, tudo isso promover resultados sensacionais, palpáveis, mensuráveis. Então, embora as teorias de explicação do como acontece sejam vagas, o resultado existe e é palpável, certo? Saúde, paz e prosperidade, e nos vemos aí esse vídeo deu 13 minutos, tá vendo? Se você ficou até o final, já tem no que pensar. Parabéns, já tem o que pensar. E nos vemos no próximo vídeo aí. Tudo de bom.